Eu aceitei em 1930, tinha 14 anos de idade. Um certo dia, inopinadamente, num domingo, meu tio disse: José, você vai pregar hoje. Eu era recém-batizado. E eu fiquei preocupado, mas pregar eu não. Mas uma ordem não se discutia, obedecia, viu? E eu tinha aquela impressão desde criança. Então, eu não disse para meu tio: eu não sei pregar, não vou pregar, eu não disse nada para ele. Quando chegou um certo momento do culto, depois de ter cantado, ter orado, ele disse: está na hora, José, pode pregar. Eu levantei, sem qualquer experiência da vida de pregador, eu peguei a Bíblia e abri no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Você imagina, é um dos mais polêmicos da Bíblia no Novo Testamento. E a minha intenção era ler aquele capítulo e a pregação estava feita. E quando eu comecei a ler, o salão onde reuníamos era iluminado com luz de lamparina, de querosene. Então tinha lamparina de um lado e de outro. O foco de luz, o clarão não nos alcançava total aí no centro, onde estávamos assentados. Era um pouco escuro. Eu estava lendo com a Bíblia assim, encarado aí para não perder. Quando eu estava do versículo 10º, passando para o 11º, o porteiro veio e disse: José, tem uns homens aí que vieram para acabar com o culto. Eu disse: fala aí para o meu tio. Ele foi falar para o meu tio, eu levantei os olhos assim, por cima da Bíblia, fiquei olhando. Estava assim, dizia, tinha 27 homens armados de foice, e cacete e tudo, e o capataz da fazenda estava na porta. E eu olhei assim e fiquei trêmulo. Eu não sabia o que fazer, mas fiquei olhando. Nesse exato momento, Jesus começou a batizar 7 irmãs que estavam sentadas no primeiro banco para nos ajudar a cantar hinos. Moças adolescentes aí de 14, 16 anos. Começou uma por uma. Foi indo até a 6ª. Quando chegou na 7ª, parou. E ela gritava: Senhor, tenha misericórdia de mim, não me deixa ir para o inferno. Jesus daí a pouco batizou ela também. E formou aquele barulho. Tinha um rapaz por nome Militão, que era meu companheiro, e quase da minha idade, tinha 15 anos de idade. Ele foi batizado com o Espírito Santo e caiu de joelho. Aí passou pelo corredor e foi lá na frente e profetizava para aquela gente com as mãos assim, espécie de dar murro. E daí a pouco foram saindo um atrás do outro, foram desocupando lá à frente, porque nesse momento que o Militão foi, eles pareciam que iam subir um por cima do outro lá de fora mesmo, da janela e da porta, assim, querendo ver o que estava acontecendo lá dentro. E passou até que o capataz ficou sozinho. E o Militão continuou dando aqueles murros assim, falando com ele. E daí a pouco ele foi embora. O Militão voltou de lá ajoelhado pelo corredor e chegou perto de mim, na minha frente assim, que ainda estava em pé com a Bíblia na mão, só estava tremendo, olhando aquilo lá. E o Militão levantou as 2 mãos e disse: meu servo, continua, que eu estou contigo. Eu recomecei a ler a Bíblia, porque eu entendi
que ele estava dizendo para mim continuar a ler a Bíblia. Hoje eu entendo que era para continuar pregando. Então, eu continuei, li a Bíblia, li aquele capítulo todo. No decorrer da leitura, Jesus batizou mais 9 irmãos aí com o Espírito Santo. Então foram 16 naquele culto, que deveria terminar com um grande destroço causado por aqueles homens. Terminou num culto de louvor a Deus, línguas estranhas, e terminou às 11 horas da noite. Ninguém mais nos incomodou. O capataz foi dizer ao fazendeiro que viu lá. O fazendeiro disse: deixa então, José e Militão não sabem muita coisa não, deve ser coisa estranha, deixa eles para lá. E ficamos. No dia seguinte fomos para o serviço. Eu trabalhava na turma desse capataz, Militão também. Ele foi distribuir serviço para os outros trabalhadores e disse: José, Militão, fique aí, aguarde aí. Ficamos aguardando. Quando ele voltou, eu disse: o que é que vocês têm lá naquelas reuniões? Ele disse: nós temos Jesus. Aí eu disse: por que o senhor está perguntando? Sabe, porque ontem fomos com ordem do fazendeiro para acabar com os cultos. Mas quando eu chegava, eu vi você em pé, em um arco de luz assim muito brilhante, que te cobria e aparecia o rosto e as mãos com a Bíblia. Eu te vi dessa maneira. E quando houve aquele barulho, que não sabemos é o que, você deve explicar, quando começou aquele barulho, aquela luz que estava te cercando veio assim, por cima, cobriu todo o povo que estava embaixo, ninguém mais via nada. Por isso os homens tentavam olhar, mas não via nada, só escutavam o barulho. E essas pancadas que o Militão dava com a mão assim no ar, parecia mesmo uma marreta marretando o nosso peito. Os outros não aguentaram, eu fiz força para aguentar e não aguentei. Experiência assim de princípio, que o Evangelho era pregado na simplicidade, mas com poder, viu? Havia unção do Espírito. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de mudanças perigosas. A Assembleia de Deus está perdendo a sua identidade por causa de costumes. Naquele tempo era um pouco exagerado, né? Mas se tinha base em doutrinas bíblicas que hoje se passa por cima sem sentir, sem ver. Por exemplo, a doutrina de cabelos compridos foi um tema. Vestido de mulher, calçado de mulher, comportamento de mulher e dos homens também. Tinha que ser de maneira que eu acostumei, que eu nunca vesti um paletó jaquetão e nem rachado nas costas. Né? Acostumei assim e vou morrer assim. Acho bom, estou dentro de um conceito geral, mas as mudanças estão sendo prejudiciais à vida espiritual da igreja. Pode crescer em número, não é? Para mim ela já mudou quase 80% de diferença. Nós estamos nos arrastando, já quase imitando os outros. É um perigo. Nós deveríamos procurar as coisas espirituais, colocá-las em primeiro lugar em termos de igreja. Hoje a igreja é uma sociedade que está esquecendo de cura divina,
batismo com o Espírito Santo está sendo muito difícil. Antigamente, quase em todos os cultos, Jesus batizava 1, 2, 3, né? E até mais do que isso. Hoje os cultos passam, você vê que não há mais profecia, os dons espirituais estão sendo esquecidos, de maneira que estamos vivendo esse tempo. São poucos os que têm temor a Deus e respeitam a sua palavra. Eu vejo uma decadência muito grande em termos do evangelho que nos foi anunciado. Nos foi anunciado um evangelho de poder, mas estamos esquecendo de falar do Novo Testamento. As igrejas hoje estão ouvindo pregações no Velho Testamento, histórias bem ilustradas, e os pregadores novos estão mais preocupados com a filosofia da pregação do que com o poder que nela deve existir. Jesus disse que não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Então ele cumpriu a lei, estabeleceu a graça. Então essa mudança é que está confundindo muita gente. Não estão fazendo caso da mudança que houve. Porque lei para a graça, graça para a lei, tem uma diferença muito grande. A lei cuidava de coisas vistas, coisas materiais e o zelo humano. A graça vem começar de dentro para fora, do íntimo do coração, da transformação da vida pecadora para uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Como viver na graça? É viver em comunhão com Deus através de oração e obediência à sua palavra, né? Porque no Velho Testamento não fala da morte de Cristo, e o povo está sendo iludido a pensar que tanto faz, sendo Bíblia, tanto faz pregar no Velho como no Novo. Não. A Bíblia tem divisão do Velho e do Novo Testamento. O Velho é a palavra de Deus porque ficou escrita para nosso ensino, não é? Você lê a respeito de Davi, que viu Batseba e mandou buscar e coisa, etc. Mas também vê lá o desespero dele quando foi acordado espiritualmente. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Quando ele foi acordado espiritualmente, ele viu o poço que tinha caído, pediu misericórdia. Eu acho que o inimigo faz isso. E hoje ele está como que com um prato de doces, oferecendo uma criançada, uma meninada. Mas para você não quer porque o pai disse que faz mal. Vai para o outro, pega 3, para aí, menino. A coisa está assim. Estão avançando em termo religioso para uma descaída tremenda, né? Isso é a arte do inimigo. E quanto mais o Senhor se aproxima, mais essa coisa vai apertando. Eu diria para os novos obreiros o seguinte, que devem examinar mais profundamente o Novo Testamento. Está havendo entre os novos pregadores um desprezo ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, aliás, dando atenção, pregando mais histórias do passado do que propriamente o Evangelho. Paulo disse que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
O Paulo, dando testemunho da sua atuação como missionário, ele poucas vezes usou o Velho Testamento, tendo ele como a palavra de Deus, o Velho Testamento, ele se valeu apenas para ilustrar alguns fatos históricos. E deu muita atenção ao fato de ser batizado com o Espírito Santo e ter se preocupado com os dons espirituais. Nós descobrimos isso quando lemos, por exemplo, Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 15 e verso 19, ele diz que pregou em Jerusalém e arredores e por toda a Ásia e até lá às costas da Europa, quando ele diz que pregou também em Lírico, e cooperando com ele, estando presente os dons espirituais. Eu aconselharia os novos pregadores se voltasse mais para esse fato, pregar acompanhado dos sinais que seguem aos que creem. Esses sinais que Jesus acompanhou pessoalmente, disse o apóstolo ou evangelista Marcos, capítulo 16 e verso 16, o último versículo do Evangelho de Marcos, diz que Jesus ordenou que fossem por toda parte pregando o Evangelho. Eles foram sendo acompanhados com os sinais. O Senhor os acompanhou com os sinais. E nós não podemos pensar que vamos pregar um evangelho frio somente por hábito de ter cultos 2, 3 vezes por semana e aos domingos e tudo vai bem. Nós temos que preocupar com o nosso preparo. Paulo, quando pregou aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 13, verso 1, 2 e 3, ele disse, pedindo aos irmãos que não o tivesse na conta de um camarada intransigente, mas ele disse, porque eu estou zeloso de vós. Tenho zelo de vós porque procuro vos apresentar a Deus como uma noiva pura. Paulo desejava apresentar a igreja pura a Cristo Jesus. Então, deve ser a preocupação dos novos obreiros. O fim dos tempos estão chegados, não podemos mais pensar em dormir, não é? O apóstolo Paulo já bradou naquele tempo, já digo isto porque já é hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Salvação, ele quer se referir à consumação do ato redentor de Cristo com o arrebatamento da igreja. Então, nós temos que pensar nisto. Não pensar que vamos ficar aí para gritar e chorar porque Cristo já veio e nós ficamos. Mas estou dizendo que disse de coração. José Pimentel de Carvalho nasceu em 8 de fevereiro de 1916 em Santa Teresa, na cidade de Valença, Rio de Janeiro, o quinto de 9 irmãos. Em 1930, aos 14 anos de idade, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. No mesmo ano, foi batizado nas águas. Em 1932, foi batizado no Espírito Santo. Exerceu várias profissões antes de dedicar-se inteiramente à obra do Senhor. Foi consagrado pastor em 18 de maio de 1945, aos 29 anos, na Escola Bíblica de Obreiros, promovida pela Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, pelos pastores Samuel Nistron e Cícero Canuto de Lima. Nesta ocasião,
ele trabalhava como auxiliar do irmão João Batista de Lima, no campo de Vera Cruz. Pastor Pimentel trabalhou em seguida como auxiliar direto do missionário Nelis Július Nelson, antigo pastor-presidente da Assembleia de Deus em São Cristóvão, e pastoreou ainda as igrejas de Cordovil e da Penha, bairros do Grande Rio. Também pastoreou a histórica Assembleia de Deus de Cabo Sul, em Itaboraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Quando pastoreava a Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, a convite do pastor Agenor Alves de Oliveira, José Pimentel de Carvalho assumiu a Assembleia de Deus em Curitiba, em 6 de março de 1962. A vida do pastor Pimentel sempre esteve ligada ao ensino da palavra de Deus, tanto que, em 1937, antes mesmo da organização oficial da CPAD, Pimentel já trabalhava rodando mimeógrafo nas primeiras instalações da casa. Tempos depois, já como pastor, chefiou o departamento de escola dominical da CPAD por 8 anos e foi responsável pela criação das primeiras lições bíblicas para crianças. Foi em 1973 que lançou e comentou a Minha Revistinha para as crianças de 4 e 5 anos. Nas primeiras edições da revista A Seara, lançada na década dos anos 50, Pastor Pimentel assinou a página Vida Infantil como Vovô Conselheiro. Na harpa cristã constam a sua versão para 2 hinos, o 541, chamado Calvário, Revelação de Amor, e 620, Na Jornada para o Céu. Presidiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em 6 mandatos. Também chegou a ser secretário da CJDB por 8 anos consecutivos.